Se eu te dissesse que existe uma mentira que é capaz de prender uma pessoa por anos, mesmo depois que Deus já abriu uma porta para ela. Sabe qual que é essa mentira? O que aconteceu comigo determina quem eu sou. Isso é uma mentira que o inimigo coloca e às vezes a gente vive anos, anos preso a ela, mesmo depois que Deus já abriu uma porta. Às vezes, eu não sei como que foi o seu passado, às vezes você pode falar assim: "Ah, mas eu já errei demais. Ah, eu já fiz escolhas que me envergonham, eu já fracassei, eu fui ferida. Ah, eu já", mesmo depois de tudo que já aconteceu comigo, eu acho assim que não tem mais futuro para mim. Sabe esses tipos de pensamento que às vezes vem na nossa mente? Eu quero te fazer uma pergunta em cima disso daí. Quem que decide o seu futuro? É Deus ou é o seu passado? Porque uma coisa é você carregar uma história. Todo mundo carrega uma história. Tá tudo bem. Mas outra coisa é você permitir que essa história ela se transforme em uma sentença para você. Então, essa série que nós estamos começando, A Guerra da Mente, nós estamos aprendendo justamente isso. É isso que eu quero combater com vocês, que existem pensamentos que eles até parecem verdades, mas são mentiras, mentiras que nos impedem de avançar. Essas mentiras estão te travando. Essas mentiras que você vem acreditando, que o inimigo vem colocando na sua mente, está te impedindo de você avançar, de você viver as promessas que Deus tem na sua vida. E hoje nós vamos confrontar uma delas, que é o meu passado define o meu futuro. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, se inscreva agora mesmo para que você venha acompanhar essa série que está imperdível, tá incrível essa série, ela tá destravando a mente de várias pessoas. Se inscreva, deixa o seu like. Se você falou, esse vídeo é para mim, eu tô sentindo que esse vídeo é para mim, eu precisava ouvir essa palavra, não deixa de curtir, porque assim o YouTube, ele entrega o nosso conteúdo para mais pessoas, né? Quanto mais curtidas vai tendo o vídeo, mais ele vai entregando e mais pessoas podem ser alcançadas e libertas através disso. Todas as quinta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos estar postando um vídeo novo aqui no canal dessa série A Guerra da Mente. E hoje, então, quero começar falando para você, já colocando para você o primeiro ponto desse episódio. O passado pode explicar, mas não precisa definir. Por quê? O seu passado, ele explica algumas coisas sobre você. Ele pode explicar, por exemplo, eh, algumas feridas, ele pode explicar isso, ele pode explicar às vezes alguns medos, que todo mundo, né, todo mundo tem um passado, passou por alguma situação e que traz medo hoje no futuro, no presente, para o seu presente. Ele pode explicar às vezes algumas escolhas que você teve, que você decidiu, que você teve que tomar, mas você tem que entender uma coisa, o seu passado, ele não tem autoridade para determinar aquilo que Deus ainda fará na sua vida. Não tem autoridade. Você não pode deixar o seu passado determinar o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Você não pode voltar para mudar o começo da sua história, não tem como. Como nós queríamos, né, mas não tem como você voltar e mudar o começo da sua história. Mas você pode com Deus, tá, com Deus você pode permitir que ele transforme o final. Você pode permitir que Deus ele tem esse poder de transformar, de mudar o final da sua história. O seu passado, ele pode ter sido até um capítulo do livro da sua história, né. Todos nós temos uma história linda para contar. O seu passado, ele pode ter sido até, assim, um capítulo do seu livro, mas ele não pode ser o título do livro, o título não. Ele pode ser um capítulo. O capítulo, a gente lê e ele fica para trás, mas o título não. Segundo ponto que eu quero falar com vocês essa noite, Paulo, quero falar sobre o apóstolo Paulo, né, que história dele, né. A história dele se encaixa aqui perfeitamente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele teve um passado, ele viveu um passado que parecia ser impossível de apagar, né. Nós conhecemos a história dele, depois você pode ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 do 1 ao 3, ele fala que Paulo, antes dele ser o apóstolo Paulo, né, antes dele ser o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos. O apóstolo Paulo, ele aprovava a morte dos cristãos. O apóstolo Paulo, ele entrava dentro das casas para poder prender as pessoas. Humanamente falando, a gente olhando com os nossos olhos, quem conhecia ele antes dele se tornar o apóstolo Paulo, falaria assim: "Ah, esse homem aí, ó, esse homem aí nunca pode ser usado por Deus", né. Na verdade, quem olhava ele falava até que ele era usado pelo inimigo.
Mas nunca, humanamente falando, a gente olhando para a história do apóstolo Paulo, a gente nunca diria que um dia ele se tornaria o grande apóstolo Paulo, né? Nós nunca poderíamos imaginar isso. Olha para você ver como que Deus ele faz uma transformação, como que Deus ele pode mudar, né, completamente a vida de uma pessoa. Somente Deus pode fazer isso. Então, assim, acontece a vida do apóstolo Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus, aconteceu algo extraordinário. É extraordinária a história dele. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus. E é ali que a vida dele muda completamente. É ali que Deus ele muda totalmente a direção da vida do apóstolo Paulo. E eu quero te fazer uma pergunta. Deus apagou o passado do apóstolo Paulo? Não. Ele não apagou o passado dele. As coisas aconteceram, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que que ele havia feito, as pessoas também sabiam, nada disso foi apagado. Todo mundo sabia o que tinha acontecido, o que que ele tinha feito, todo mundo sabia do passado dele. Mas Deus ele não permitiu que o passado de Paulo fosse maior. Olha só, Deus ele não permitiu que o passado de Paulo fosse maior do que o propósito que ele já tinha preparado para o futuro dele. É lindo demais a história do apóstolo Paulo. Terceiro ponto dessa mensagem: Deus não escondeu o passado de Paulo. Ele não escondeu o passado dele. Ele transformou o significado dele. É isso que Deus faz. O nosso Deus ele é poderoso. O nosso Deus ele é maravilhoso. Não basta, porque às vezes a gente pensa assim, ó: "Ah, se eu pudesse esquecer meu passado, ah, se as pessoas pudessem esquecer o que eu fiz", mas a Bíblia, ela não apresenta Paulo fingindo que nada aconteceu. Ela não apresenta ele fingindo que nada aconteceu, né. Ele reconhecia, como eu falei, ele reconhecia o que ele tinha feito. Lá em 1 Coríntios 15:9, ele diz que ele era o menor dos apóstolos e que ele perseguia a igreja de Deus. Ele sabia muito bem o que que ele tinha feito. Mas lá em 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó: "Mas pela graça", olha que lindo, "pela graça de Deus, eu sou o que eu sou". E aqui tem uma chave poderosa, uma chave poderosíssima, porque Paulo ele não construiu a sua identidade em cima daquilo que ele havia feito. Quantas vezes você está aí, ó, assumindo, construindo a sua identidade em cima daquilo que você fez, em cima do seu passado, em cima daquilo que já passou, que já ficou lá para trás. Paulo, pelo contrário, ele construiu a sua identidade sobre a graça, porque é somente a graça de Deus na nossa vida. É só a graça dele, se não fosse a graça dele, nós nem estaríamos aqui hoje. É a graça de Deus. O seu pior capítulo, ele não é maior do que a graça de Deus, não é. Eu não sei o que que você viveu, não importa. Não importa qual foi o seu passado, qual ruim foi o seu passado. Ele não é maior do que a graça de Deus na sua vida. Você pode ter certeza disso. Não é maior. Quarto ponto que eu quero falar com vocês nessa noite. Quando o passado ele vira uma fortaleza na mente. O problema não é apenas o que aconteceu com você, não é só isso. O problema é o significado que às vezes você está dando para aquilo que aconteceu na sua vida. O problema às vezes é o significado que a gente dá para aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Uma pessoa que já foi rejeitada. Eu não sei se você já foi rejeitado. É horrível. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei, é horrível. Mas uma pessoa que já foi rejeitada, o pensamento dela, ele vira o seguinte: eu não sou amada, eu não tenho valor. Esse é o pensamento de uma pessoa que já foi rejeitada, uma pessoa que já fracassou. E eu também já fracassei na minha vida. Eu acredito que todo mundo já deve ter fracassado. O pensamento dessa pessoa é assim: eu estrago tudo, nada dá certo na minha vida. Ah, não, minha vida é assim. Parece que eu nasci para ser assim. O pensamento de uma pessoa que tomou uma decisão errada. E eu já tomei decisões erradas na minha vida. Eu acredito que você também. Ah, eu estrago tudo. Ah, eu faço tudo errado. Esse é o pensamento, você tá entendendo? Uma pessoa que já foi traída, não só no casamento, às vezes em amizade, em relacionamentos, né? Porque a gente convive com pessoas e as pessoas falham com a gente. Uma pessoa que já foi traída, ela começa a não confiar em mais ninguém. Eu também já fui traída. Eu também já passei por essa situação de confiar numa pessoa e a pessoa me trair, me apunhalar pelas costas e fazer algo que eu nunca imaginei que ela poderia fazer. Aí a gente fica com aquela sensação. Porque assim, eu fiquei muitos anos assim com essa sensação, sabe? "Ah, eu não ajudo mais ninguém. Para mim acabou". Mas a gente não pode deixar
que esses pensamentos, eles tomam um significado maior na nossa vida, porque ele acaba girando o quê? Virando o quê? Uma fortaleza na nossa mente e nos impede de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Uma pessoa que já perdeu uma oportunidade na vida. A pessoa que já perdeu a oportunidade na vida, ela acha que nunca mais ela vai dar certo, porque ela perdeu aquela oportunidade. Na cabeça dela, ela pensa assim, ó, ah, eu sou muito burra, eu sou tonta, eu não devia ter perdido essa oportunidade, agora já era, agora acabou. Tá vendo? São pensamentos que vão virando fortalezas na nossa vida. É isso que eu quero que você entenda, que o acontecimento, ele ficou no passado. Já acabou. Ele ficou lá no passado, não já aconteceu? O acontecimento ficou lá no passado. Mas o pensamento ele ainda continua no presente. E é aí que a guerra da mente acontece. Por isso que eu tô aqui com essa série com vocês, trazendo cada dia um episódio diferente sobre essa série, porque realmente tem pensamentos, tem coisas na nossa vida, pensamentos que nos trava e nos impede de viver as promessas que Deus tem para nossa vida. Mas a partir de hoje, você que está aqui comigo nessa série, que está me acompanhando aqui nessa série, você vai ser destravada, destravado para viver o novo de Deus na sua vida. Quinto passo, a diferença entre a culpa e a condenação. Olha só, a culpa, ela pode nos levar ao arrependimento. A condenação ela tenta nos manter presos. Por exemplo, Deus, ele, quando nós erramos, Deus, ele aponta o caminho para a nossa restauração. É assim que Deus faz. Quando Deus, ele mostra pra gente, por exemplo, Deus mostrou para você que você errou. Ele te mostrou assim, olha, você errou nesse sentido aqui, você errou nesse lado aqui, você errou nessa situação aqui. Quando ele faz isso, ele vai sempre apontar um caminho para a restauração. Agora a condenação não. A condenação ela fica ali, ó. Você errou, você não presta, você não existe mais jeito para você. É assim que ela fica te condenando, fica ali, ó, te apedrejando. Isso não vem de Deus. Deus, ele não faz isso, tá? Isso não é Deus, você pode ter certeza. Porque, igual eu falei, Deus, quando a gente erra, ele aponta o caminho para a restauração. Ele não fica nos acusando. Ele não fica ali falando que a gente errou, que a gente não presta, que não tem mais jeito. Deus, ele não faz isso. A palavra de Deus, lá em Romanos 8, capítulo 1, ela diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que lindo. Olha o que Deus diz, é totalmente diferente. As palavras de Deus, por isso que a gente tem que buscar a verdade na palavra, não acreditar nas mentiras do inimigo, porque esses tipos de pensamento de acusação não vêm de Deus. Não vem de Deus. Deus, ele pode confrontar o seu passado sem destruir o seu futuro. Ele confronta sim o seu passado, mas ele não destrói o seu futuro para te confrontar. Ele corrige, Deus ele restaura, Deus ele transforma com amor. Aí você pode estar se perguntando, então, o que que Deus ele faz então, né? Na verdade, o que que Deus ele faz com o nosso passado? Sabe o que que Deus faz com o seu passado? Tá lá em 1 João 1,9. Ele perdoa. Deus ele perdoa. Deus não é como a gente. Deus não é como nós. Ele perdoa. Deus, sabe o que que ele faz com o seu passado? Tá lá em Joel 2,25. Ele restaura o seu passado. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Olha o que que ele fez. Ele restaurou Pedro. Pedro, quando negou Jesus, olha o que que Jesus fez na vida de Pedro. Ele poderia ter condenado Pedro, falado assim com ele: você me negou, eu não te quero mais na minha equipe. Ele poderia ter falado várias coisas com Pedro, mas Jesus, ele restaurou Pedro. Deus, ele transforma, tá lá em Romanos 12:2. Ele é maravilhoso. Ele transforma o seu passado. Deus, ele pode fazer coisas novas, eu creio nisso. Você também precisa crer que Deus, ele pode fazer coisas novas. Tá lá em Isaías 43, do 18 ao 19, é lindo esse versículo. Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. O nosso Deus é maravilhoso. Ele não fica nos acusando, ele não fica nos condenando. Não estou falando que você deve negar aquilo que você viveu. Claro que não. Claro que não. Você não deve negar aquilo que você viveu. Mas você não pode permitir que isso que você passou, que o seu passado, que aquilo que você viveu, governe o que Deus ainda tem para fazer na sua vida. Governe aquilo que você ainda tem para viver com Deus. Porque grandes são os planos de Deus para a sua vida.
O seu passado, a sua história, aquilo que você fez, aquilo que fizeram com você, porque às vezes foi algo que alguém fez com você, tem que ficar no passado. Como diz aquele louvor, né? Vou deixar na cruz, deixa na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás, para que você venha viver as coisas novas que Deus tem para sua vida. E hoje eu quero falar com você 4 mentiras que você precisa destruir hoje. Hoje você vai orar, eu vou te mostrar aqui essas 4 mentiras e nós vamos orar para que essas mentiras elas venham ser destruídas em nome de Jesus, tá? Primeira mentira: eu errei, então Deus não pode me usar. Isso é uma mentira. Como nós vimos a história de apóstolo Paulo, né? Deus ele usa pessoas transformadas pela graça. É pela graça, é tudo pela graça, como nós contamos aqui a história do apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso. Foi pela graça. Se a gente fosse olhar para ele com nossos olhos humanos, que nós temos mania de condenar, de julgar as pessoas, a gente não daria oportunidade para ele ser quem ele se tornou. Uma pessoa, um homem que prendia os cristãos, que matava as pessoas, que é isso? Nunca a gente poderia imaginar que ele se tornaria quem ele se tornou. Segunda mentira, eu perdi a minha oportunidade. Não existe isso, você perdeu sua oportunidade, não. Deus ele abre novos caminhos. Deus ele é o Deus de poder. Deus é um Deus de milagre. Se passou, passou, perdeu, perdeu. Agora você vai olhar para frente, mas você vai seguir o seu caminho olhando para frente e crendo de que Deus, ele pode abrir novos caminhos na sua vida, porque ele faz isso. Deus, ele faz isso. Mentira número 3. O que fizeram comigo determina quem eu sou. A sua identidade, ela está em Cristo. A sua identidade está em Cristo e não naquilo que fizeram com você. Está lá em 2 Coríntios 5,17. O que fizeram com você não determina quem você é. Você é filho amado, filha amada do Senhor, Ele te ama. E isso que importa. Quarto, meu passado será sempre a minha realidade. Claro que não. Claro que não. Deus, ele pode fazer novas todas as coisas, como nós temos falado aqui. O seu passado, ele não vai determinar a sua realidade. Chega de acreditar nessas mentiras. Chega. Você não pode deixar o inimigo mais te enganar a partir de hoje, a partir dessa série que nós estamos aqui com ela, a partir do episódio de hoje. Você não pode deixar o inimigo mais te enganar. Quero que você grave uma frase. Eu não posso mudar o que aconteceu ontem, mas posso entregar a Deus aquilo que aconteceu e permitir que Ele conduza o meu amanhã. Vou repetir. Eu não posso mudar o que aconteceu ontem. Realmente, a gente não pode mudar. Mas eu posso entregar a Deus aquilo que aconteceu. Isso aí você pode fazer. Você pode entregar nas mãos de Deus, Senhor, ó, aquilo ali que aconteceu comigo, aquilo que aquela pessoa falou comigo, aquilo que aquela pessoa fez comigo, fui rejeitada, fui ferida, fui humilhada. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu coloco tudo lá na cruz. Eu coloco tudo nos pés de Jesus. E aí você pode permitir que Deus ele conduza o seu amanhã. Só assim você pode permitir que Deus ele conduza o seu amanhã. Talvez você hoje, talvez hoje você esteja tentando viver um novo capítulo da sua história. Eu não sei o que você passou, qual foi o seu passado, o que você viveu, mas às vezes você está tentando viver um novo capítulo, mas carregando uma identidade do capítulo anterior. E não tem como você viver as coisas novas de Deus assim. Não tem como você viver o novo de Deus. E hoje Deus me trouxe aqui, através desse vídeo, para te dizer, Iredalabaxeriandalás. Ah, Senhor, Ele é tão poderoso, Ele é tão lindo. Você não é aquilo que aconteceu com você, Iredalabaxeriandanás. Você não é aquilo que aconteceu com você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E você não pode se permitir deixar que o inimigo te engane, que o inimigo te paralise com tantas mentiras, com tantas sujeiras dentro de você. E eu quero deixar um desafio para você. Todos os episódios, os outros episódios que já passaram, eu deixei o desafio e hoje também eu quero deixar um desafio. Inclusive, se você ainda não assistiu os episódios passados, volte lá no nosso canal, assista essa série. Você precisa assistir todos os episódios para que você venha destravar, para que você venha entender, às vezes, o porquê que a sua vida às vezes não vai para frente, porque é muita mentira, é muita sujeira que o inimigo coloca na nossa mente, é uma guerra realmente invisível que a gente enfrenta na nossa mente e que nos impede de avançar, que nos impede de viver as coisas novas que Deus tem para a nossa vida. Então não deixe de assistir essa série, não deixe de curtir essa série, não deixe de compartilhar. Se você souber assim, nossa, eu conheço uma pessoa que precisa tanto ouvir isso, manda para ela esse vídeo, envia para ela esse vídeo.
Você vai pegar uma folha e você vai dividir ela em 2 partes. Na primeira parte, no primeiro lado, você vai colocar tudo aquilo que ficou para trás. Tudo aquilo, os seus erros, os seus fracassos, as suas rejeições, as suas perdas, as suas decepções, as palavras que machucaram, as situações que você passou. Você vai colocar. E do outro lado, você vai escrever o que Deus diz sobre o meu futuro. Por exemplo, eu fracassei, né? Muita gente fala isso, eu fracassei. Aí você vai escrever de um lado, eu fracassei, do outro lado, sou nova criatura. Pode colocar até o versículo se você quiser, que está lá em 2 Coríntios 5,17. A minha vida não vai mudar. Aí você vai escrever, isso é uma mentira. Aí você vai colocar a verdade. Eis que faço nova todas as coisas. Eu não tenho esperança. Aí você vai escrever de um lado. Do outro lado, você vai escrever: os planos de Deus são planos de paz e de esperança. Entendeu? Aí você vai fazer esse exercício essa semana. É esse desafio essa semana. E eu quero falar com vocês também, quero fazer uma oração com vocês, para que Deus ele venha limpar a sua mente, para que Deus ele venha tratar com você, para que ele venha te restaurar, sabe? Você vai determinar, você vai declarar sobre a sua vida que você entrega todo o seu passado nas mãos de Deus. Senhor, eu entrego todo o meu passado nas tuas mãos e eu escolho caminhar em direção ao futuro que o Senhor tem para mim. Você vai falar assim com Deus. Coloco tudo nas tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que venha alcançar essas vidas, cada coração que está aqui, Senhor, cada pessoa que está aqui nesse vídeo, que está aqui inscrita nesse canal, que está aqui conosco acompanhando essa série, que essa série, o destravar da mente, ela venha realmente, verdadeiramente ser um divisor de água na vida de cada pessoa que está aqui ouvindo, cada pessoa que está aqui participando. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nessa hora que o Espírito Santo ele venha limpar, ele venha restaurar, ele venha tratar, ele venha transformar cada mente, cada coração, cada vida, em nome de Jesus. Amém. É o que te pedimos e te agradecemos. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco, você que está aqui conosco, que vai continuar aqui conosco nessa série. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a bênção, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que as bênçãos dele possam te alcançar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.